Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, o governador Eduardo Leite diz que não se expressou bem ao afirmar que tinha outras agendas quando recebeu os alertas climáticos no estado e justificou que a declaração foi tirada de contexto. Lembrem todos que o Rio Grande do Sul era, até 3 anos atrás, um estado que atrasava salários dos servidores. Estes heróis que nós vemos, da Defesa Civil, os bombeiros, os policiais, todos que entram em campo para salvar as pessoas, há 3 anos estavam recebendo os seus salários atrasados, porque no início do nosso governo já tinha 2 ou 3 anos de atraso e a gente levou ainda mais 2 anos para conseguir colocar os salários em dia. O Estado não tinha qualquer capacidade de investimento, ele não conseguia repor o efetivo que se aposentava. E graças a todas as agendas, como eu chamei, que são as pautas, as ações que o governo empreendeu, hoje a gente tem um efetivo de bombeiros maior do que o que tínhamos antes, porque conseguimos repor, que salvou vidas. Na mesma entrevista, Eduardo Leite disse que, embora não tenha conseguido aumentar os recursos para a Defesa Civil, o governo gaúcho investiu em equipamentos nos últimos anos. Segundo ele, antes da tragédia, o Corpo de Bombeiros não tinha nem sequer um helicóptero próprio. Afirmou ainda que só com o ajuste fiscal promovido no estado foi possível comprar um novo radar meteorológico, mas o equipamento não chegou a tempo de prever a proporção das enchentes. Se identificou que tem uma zona do estado em que o estado não tem dados mais precisos, porque falta um radar com precisão para ter a apuração dos dados meteorológicos daquela região. Nós contratamos esse serviço, o radar ainda não chegou. Tá? Eu vi 1 semana e meia atrás, estava sendo fechado, empacotado na República Tcheca, da onde ele vem para ser instalado em Montenegro ou em São Jerônimo, numa dessas cidades, onde vai ser instalado para poder fazer a cobertura da região metropolitana e da região dos vales, incluindo o Vale do Taquari. Aquisição nossa desse serviço. Eduardo Leite voltou a dizer que o volume de chuvas no estado não tem precedentes e que, se a gestão estadual cometeu erros, eles não estão ligados ao negacionismo climático. Um volume de chuvas que nunca se viu antes e que tenho certeza absoluta. Se caísse em qualquer lugar do mundo, traria enormes transtornos e prejuízos. É claro que erros podem ter acontecido, nós somos seres humanos, nós falhamos, erramos também. Eu acho que a gente precisa olhar e observar onde que nós podemos e devemos melhorar, mas asseguro uma coisa: deste governo não há o erro do negacionismo, não há o erro da omissão, não há o erro de atacar questões ambientais ou as mudanças climáticas, porque a gente reconhece a ciência e a gente busca se aliar a ela. Eduardo Leite recuou da sugestão de adiar eleições municipais no estado. Em entrevista ao jornal O Globo também, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, chegou a afirmar que uma transição a curto prazo poderia prejudicar a recuperação do território gaúcho. Não trouxe essa ideia, não defendo, não estou trabalhando sobre ela, não estou discutindo esta ideia nesse momento. O jornalista me perguntou, eu simplesmente respondi a ele, disse, olha, existem argumentos, tem que discutir, não é o momento, é precipitado dizer isso, mas se for para discutir também não vai poder ser muito adiante. E existem muitos argumentos contra também, naturalmente, vivemos uma democracia, a rotina do voto é importante, então acho que é precipitado, não é tema para o momento, se for, não vai ser liderado pelo governo do estado, né? E tendo as eleições regularmente, vamos lidar com elas. Elas serão um desafio, vai ser desafiador ter eleições neste contexto, mas nós vamos ter que lidar com esse desafio. Bom, a gente falou sobre, a gente iniciou, né, esse trecho aí sobre o Eduardo Leite, falando sobre outras prioridades, outras agendas que o governo tinha quando recebeu os alertas climáticos do estado. Ele justificou ontem no Roda Viva que a declaração foi tirada de contexto. Eu tenho a declaração na íntegra aqui para que o nosso ouvinte tire as suas conclusões. O repórter da Folha de São Paulo perguntou: estudos já apontavam a possibilidade de aumento significativo nas chuvas no Rio Grande do Sul. E é verdade, hein? Ontem a gente trouxe uma reportagem, inclusive, no horário local, se não me engano, dando conta de que os produtores de camarão, lá em janeiro, já esperavam um aumento nos preços e uma queda na produtividade por causa do excesso de chuvas na região da Lagoa dos Patos. Então já havia um alerta da meteorologia de que chuvas muito fortes atingiriam o Rio Grande do Sul no final do verão, começo de outono. O governo do estado, aí vem a pergunta, se preparou mal para lidar com as enchentes? E aí nós temos o áudio e o vídeo do Eduardo Leite. Você tem esses estudos, eles de alguma forma alertam, mas o governo também vive outras
né, pautas e agendas. A gente entra aqui no governo, o Estado estava sem conseguir pagar salário, estava sem conseguir pagar hospitais, estava sem conseguir pagar os municípios, né? A agenda que se impunha ao Estado aqui era especialmente aquela vinculada a restabelecimento da capacidade fiscal do Estado para poder trabalhar nas pautas básicas. Então, alertas que estejam sendo feitos são ouvidos, mas eles se deparam com uma situação agora absurdamente crítica que naturalmente vai dar para eles um outro grau de importância, não apenas aos olhos do governo, mas da sociedade como um todo. É isso aí. Os repórteres são a Paula Soprana e o Matheus Teixeira. A reportagem foi publicada no dia 19 de maio, anteontem. Portanto, não vi nada tirado de contexto. Vi palavras muitíssimo mal escolhidas pelo governador. Talvez ele não tenha querido dizer isso. Não tenha sido a intenção do governador dizer isso, mas foi o que ele disse. Assim como quando nos deu entrevista aqui na Band News FM, também acredito que ele não quis reclamar do volume de doações que estão sendo enviadas ao Rio Grande do Sul, mas ao tentar dar um aceno aos empresários e comerciantes gaúchos, que devem estar o pressionando, criou uma frase muito confusa que podia muito bem ser interpretada como uma reclamação a respeito da quantidade de doações. Enfim, não é um bom momento para um governante quando ele tem de explicar as próprias frases o tempo todo. Né? Um dos talentos do bom governante é saber se comunicar. A gente pode atribuir isso ao cansaço, pode atribuir isso à tensão, mas o fato é que Eduardo Leite tem tropeçado demais nas palavras desde o início da crise.